privilégio estar com vocês nesse retiro, onde estamos sendo muito edificados. E ontem estivemos aqui, Lu e eu gostaríamos de ter estado mais, mas os compromissos que a gente já tinha aí antes, não podemos deixar de tê-los. Um tema extremamente pertinente, um tema extremamente oportuno para nós, prático, assertivo no que diz respeito a lidar com a vida, porque o Senhor nesses dias tem nos convidado a ir além da nossa vida com Ele. Não que antes o Senhor não estivesse assim o convidando, mas é necessário que compreendamos que os dias em que estamos vivendo são dias em que nós não podemos permitir que a nossa vida seja de maneira alguma morna. Ela precisa ser quente, porque a mornidão nesses dias, ela tem sido voraz, ela tem destruído vidas. O morno, ele não consegue perseverar, falta calor suficiente para que ele persevere no reino de Deus. E esses dias que estamos vivendo são dias com a multiplicação do conhecimento e da iniquidade. Esses dias em que estamos vivendo, eles devem ser bem observados. Estávamos orando. Sexta-feira, temos um encontro de oração todas as sextas-feiras lá em Porto Alegre. Enquanto estávamos orando, minha filha Júlia teve uma visão de uma chave inglesa. Uma chave inglesa é uma chave que tem um mecanismo que ele vai apertando até chegar na medida suficiente para que ajuste bem aquela sei lá, polca, parafuso, enfim. E esses são dias em que o Senhor está querendo nos ajudar na medida certa, nos ajustar na medida certa, para que tenhamos uma qualidade de vida excelente na terra. Amém? Nós, nesses fim de semana, temos ouvido sobre restauração de muros. Então, nós podemos pensar no panorama em que essa situação em Israel se deu. Israel foi um povo que recebeu de Deus coisas que nenhum outro povo da terra recebeu. Israel recebeu uma promessa da parte de Deus, de que Deus levaria Israel a uma terra que mana leite e mel. Deus estava se comprometendo a dar abundância ao seu povo em todas as áreas da sua vida. Israel é uma sombra da igreja, e embora Israel não tenha deixado de existir nos planos de Deus, ainda assim tudo que Deus fez por Israel e fez através de Israel era desejo de Deus fazer com a igreja, com a noiva de Cristo, e é desejo do Senhor. E mais do que deseja, é o propósito dele, da existência da igreja, que a igreja viva sob todos os recursos preparados para ela nas regiões celestiais. Ontem o Gilberto nos disse aqui que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E as regiões celestiais são um lugar de muita provisão. Hoje eu vou dar trabalho para o pessoal do som com a microfonia, porque eu me movo muito. E eu não consigo não me mover, especialmente porque me deram menos tempo. Cada um com seus problemas. Então, até perdi o que eu estava falando agora. Não é cada um com seus problemas. Tá, olha, eu vou te dizer, viu? O trem não pega, como diz o outro, né? Obrigado, Daniel. As regiões celestiais são um lugar de abundante provisão para aqui e agora, não para o futuro.
Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, terra que mana leite e mel. Então os recursos para nós são para aqui e para agora. Ocorre que, como nós vimos Israel, como ouvimos muito abençoadamente nesse fim de semana, Israel, ao invés de depender desse Deus que tinha todos os recursos, que tinha o leite e mel, que deu a terra prometida, que cumpriu com a sua palavra, porque ele nunca deixa de cumprir com sua palavra, ocorre que esse povo de Israel optou, decidiu, sem imposição de ninguém, voluntariamente e espontaneamente, permitiu que, ao invés de o Deus de Israel ser o seu Deus, permitiu que outros tornassem-se o seu Deus. Ontem nós ouvimos alguns aqui, vocês ouviram antes também. Gilberto mencionou pelo menos 3 que trouxeram uma destruição enorme sobre o povo. Então, o que o povo de Israel na prática fez? Abriu mão da sua herança, abriu mão dos recursos de Deus, abriu mão do propósito, abriu mão de toda a vida que Deus havia proporcionado. Então, muitas vezes nós, como cristãos, por causa dessas brechas que o Gilberto nos conduziu e denunciou, muitos nós, por causa de brechas que nós mesmos abrimos, muitas vezes nós também acabamos de perder a herança que Deus tem para nós. Perdemos as bênçãos, perdemos os recursos, perdemos os benefícios. Deus diz que Ele não muda. Malaquias 3 ele diz: eu não mudo. Tiago 1,17, Tiago diz: e nele não existe sombra nem variação de mudanças. Então o céu não muda, Deus não muda. No entanto, nós muitas vezes nos atrapalhamos porque deixamos de olhar para esse Deus. E foi isso que aconteceu com Israel. Obviamente, deixamos de olhar para Deus, mas olhamos para ídolos, para outros que nós permitimos na nossa vida. E isso nos coloca em enrosco, em encrenca, e colocou Israel nessa situação. Mas graças a Deus, que o tema do nosso retiro aqui é restaurando os muros. Porque nosso Deus, ainda que nós falhemos, nosso Deus, ainda que nós tenhamos tropeçado, que nós escorreguemos, ainda que nós pequemos, Ele nos dá provisão de restauração. Amém? Repete comigo: provisão de restauração. Então eu quero refletir com você hoje sobre, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas eu vou tentar falar sobre 6 atitudes de fé que nós devemos ter no que diz respeito à restauração. Amém? Vamos abrir primeiro em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, vamos abrir o capítulo e vamos lê-lo todo. Não é muito grande, 11 versículos, tá? Então nós vamos ler esse capítulo todo, tá? O texto diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá, queridos? O texto diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus e eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, para que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos,
faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, a primeira fé que eu queria destacar nessas 6 atitudes de fé aqui é a fé no Deus que restaura. Que bom, obrigado, Odilon, pelo amém. A fé no Deus que restaura. Vamos repetir? A fé no Deus que restaura. Deus é Deus de restauração. Deus restaura. Para Ele isso é sua zona de conforto, é o impossível. É lá que Deus trabalha. Deus é Deus que restaura. Neemias, por um momento, ele fica estarrecido com as notícias que houve. Ontem nós ouvimos do Gilberto que, impressionantemente, foi mais rápido construir o altar do que os muros. É isso que tu disse? Ou é o contrário? Foi mais rápido construir os muros do que o templo. E Neemias está vendo o caos que está o ambiente. É interessante que eu tive esses tempos também, além dessa palavra preciosa que a gente está ouvindo hoje, eu tive o privilégio de ouvir também esses dias sobre Neemias, e eu vi algo interessante. O povo de Israel que estava na Babilônia, nesse momento, estava melhor do que o povo de Israel que estava em Jerusalém, embora livre. O povo cativo estava melhor no que diz respeito não a fé exatamente, mas a qualidade de vida, porque Jeremias disse para eles: vão para o cativeiro, lá plantem vinhas, construam lá, Deus vai ser com vocês lá. Quem não for, vai morrer à espada, vai ser perseguido, porque era propósito de Deus que eles ficassem lá naquele tempo, 70 anos. Agora, Neemias ouve isso aqui e ele fica estarrecido. E no versículo 4 diz que ele, quando ouve essas palavras, ele se senta, chora e lamenta por alguns dias. Irmãos, então aqui, nós passamos por situações que nos fazem chorar, que nos fazem sentar, que nos fazem sofrer, que roubam as nossas forças. Me lembrou muito a experiência de Davi em Ziclag, em 1 Samuel 30, a experiência de Davi em Ziclag foi muito forte, porque ele estava voltando, ele tinha acabado de ser liberado de ter que lutar contra os filisteus, aliás, em favor dos filisteus contra Israel, e ele, quando volta para casa com os soldados, ele chega lá e é terra arrasada. Passaram por lá e levaram as mulheres de todos, inclusive a esposa de Davi, as esposas de Davi, os filhos de todos, queimaram a cidade. Então diz que eles ficam como Neemias, ficam estarrecidos, mas o texto diz que em um determinado momento Davi se reanimou no Senhor. Aqui Neemias faz a mesma coisa, ele senta, ele chora, ele lamenta por alguns dias, mas a sequência diz que ele fica jejuando e orando. Então, irmãos, nós podemos passar por dificuldades, e nós vamos passar, nós vamos sentar, nós vamos chorar, mas Neemias, ele tinha fé no Deus que restaura.
Nós podemos sofrer, nós podemos e vamos passar muitas vezes por dificuldades, porém, nós precisamos compreender que nós temos fé num Deus vivo. O nome dele é El Shaddai. Sabe o que quer dizer El Shaddai? Todo-poderoso. Você tem noção disso? Você sabe o que é poder? A gente estava orando aqui, um pouco do poder dele se moveu aqui. Um pouco. Só que ele é o Todo-Poderoso. Então Neemias tinha uma plena convicção de fé no Deus que restaura, assim como Davi teve fé no Deus que restaura. Quando ele se reanimou no Senhor, ele pede então que levassem para ele um instrumento para ele tocar, porque ele queria buscar mais a presença. Então ele vai e consulta o Senhor, e o Senhor diz que vai trazer de volta tudo que roubaram deles. Ele vai com soldados, pega tudo de volta e ainda traz despojos. Ou seja, a perspectiva de Satanás era roubar e destruir, a perspectiva de Deus é restaurar e dar mais. Fala para o teu irmão, Deus quer te dar mais. Não seja tímido nisso aí, fala, abre a boca bem. Deus quer te dar mais. Eu estou de olho em quem não falar, hein? Eu conheço um monte de gente pelo nome aqui, e o que eu não conheço, a Lu conhece. A Lu deu aula para o Gabriel e para a Elisa aqui. Era aqui, ó, pequenininhos os dois. No pré. Então eu conheço esse eleitorado aqui. Então vocês não vêm com conversa para cima de mim. Nós precisamos tomar posse da realidade celestial. E eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para liberar a realidade celestial. Não por causa de mim, mas porque é a palavra dele. Ele gosta, ele quer. Uma coisa que é horrível na nossa geração é a incredulidade sobre os recursos celestiais. As pessoas vivem com uma falsa humildade de que não devem desfrutar da bondade e das bênçãos de Deus. Quão louco é isso? O quão nécio é isso? Porque nós levamos tão a sério assuntos como arrependimento, como confissão de pecado, como reconhecer os nossos erros, mas quando é para desfrutar das bênçãos e da bondade de Deus, nós somos extremamente tímidos, e isso não está certo. E eu quero dizer mais, isso não agrada o coração de Deus. Deus nos deu recursos celestiais. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em permanecer no reino de Deus e na igreja, porque pensam que o reino de Deus é um lugar tímido, é um lugar de frequentar um culto no fim de semana. Nós somos a luz do mundo, a glória de Deus os enche, irradia a terra com a presença de Deus. Nós não somos um grupo de pessoas acuados dentro de um prédio escondido com medo do dia em que a perseguição vier. Nós somos aqueles que Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E era assim que ele andava por todo lugar, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Ele não tinha dificuldades em transitar nessa terra, com luta, com perseguição, com oposição, mas a glória de Deus se manifestava e nós somos o corpo dele. Nós somos o corpo dele, nós somos representantes dele, nós devemos andar como ele andou. Então nós não podemos ficar só com a parte do arrependimento, que é importante, a deixar as coisas que é importante. Nesses dias inclusive estamos sendo tremendamente limpos, mas nós precisamos também dos recursos. Não é à toa que ele diz: comam sempre do pão e do vinho, comam sempre e bebam sempre do vinho, para que vocês lembrem o que eu fiz, para vocês lembrem quem vocês são, para vocês lembrem quem eu sou em vocês, para vocês lembrem da aliança que nós temos. Façam isso sempre. É uma mesa de banquete, não é uma mesa litúrgica, não é uma mesa ritual. É uma realidade celestial na qual você e eu fomos colocados, mas que muitas vezes nós estamos como os israelitas, deixando que inimigos roubem a nossa herança. Fala para o teu irmão: não deixe o inimigo roubar a tua herança mais. Não deixa
não deixa. Gente, eu falei que são 6, imagina. Alguém disse que Neemias recebeu um ministério improvável. Improvável porque não foi profetizado que ele assim o faria. Improvável porque Neemias não era um levita ou um profeta. Neemias é conhecido como um copeiro, mas Neemias cria no Deus que restaura, e por causa disso, ele recebeu da parte de Deus um dos ministérios mais poderosos da Bíblia, porque inclusive o Espírito Santo fez questão de destacar a sua história como um livro, porque ele cria no Deus que restaura, e Deus o levantou. E quando nós cremos no Deus que nos restaura, talvez nós não saibamos tudo que Deus escreveu a nosso respeito, talvez você não tenha recebido diversas palavras proféticas sobre o seu chamado, mas se você crê no Deus que restaura, Deus fará coisas tremendas através da sua vida, porque a sua palavra não muda. Não importa aquilo que nós talvez não tenhamos recebido, importa na fé que nós temos, de que o nosso Deus é quem diz que é, e fará o que diz que fará, e que pode fazer o que diz que pode fazer, amém? Nós estamos do lado do vencedor da história, nós estamos ao lado daquele que venceu, nós estamos ao lado do vencedor da história. Paralelamente a isso, alguns anos antes, Deus levanta então esse sacerdote Esdras, que nós temos ouvido nesses dias, para também fazer sua parte. E agora abre comigo em Esdras 1, e é o versículo 1 só, que eu queria dar destaque aqui. Ele diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Precisa ler o resto, porque eu quero dar destaque aqui, irmãos, que Deus, Ele tem uma soberania tal e um governo tal sobre todas as coisas, que quando uma pessoa se dispõe a se voltar para a palavra que Ele deu para essa pessoa, independente do tempo decorrido, independente dos pecados cometidos, Deus tem o poder tal de mudar as circunstâncias e colocar essa pessoa dentro do propósito que Ele tem para a sua vida. Porque aqui diz o homem de Deus que em determinado dia, no primeiro ano do reinado de Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor. E Deus tem uma palavra para cada um aqui. E o Salmo 139 diz que Deus escreveu dias para cada um de nós. Muitas vezes, Deus não escreve o pecado, Deus não escreve assim, vai pecar, não escreve isso. Seria contra a natureza santa e pura dele, ele profetizar que alguém pecaria, não pode fazer isso. Ele diz que ele a ninguém tenta e não pode ser tentado por ninguém, não faria isso. Então o pecado é um desvio do propósito, inclusive pecado significa isso, errar o alvo. Mas Ele tem o poder de, quando nós nos voltamos para Ele, colocando fé de que Ele é um Deus que restaura, de nos colocar de novo sob a sua palavra, e restaurar novamente a nossa condição e posição de filhos, príncipes e princesas do Senhor, amém? Fala para o irmão do teu lado aí, príncipe e princesa do Senhor. Os guris se acalmem aí, vamos se acalmar. Estou arrumando problema para os pais. Princesa do Senhor, princesa do Senhor, príncipe amado. Mas nós somos, tá? Nós somos. Deus tem o poder de nos colocar de novo dentro do seu plano, do seu propósito, da sua vontade. Algumas vezes as pessoas
elas ficam decepcionadas consigo mesmas diante dos erros que cometeram, os erros, os pecados da gente. Todos nós aqui conhecemos isso. Esse aqui que vos fala aqui em cima, todos nós conhecemos o que é a consequência de um erro cometido. Quem aqui conhece a consequência de um erro cometido? Levanta a mão, bem alto. Quem aqui errou e sabe que colheu consequência do seu erro? Levanta a mão. Quem aqui não passou por isso, para eu ver quem é o anjo que desceu entre nós? Ó, anjo do Senhor, que mensagem trazes para nós? Então todos nós sabemos que colhemos erros e consequências dos nossos pecados, só que Deus tem o poder de que quando nós cremos que Ele é o Deus que restaura e nós nos voltamos para Ele, de nos colocar novamente no propósito. Então eu quero dizer para você que não importa o erro que você cometeu, e não pense que o tempo passou para você, que se você voltar se voltar para Ele, Ele é fiel para restaurar completamente a sua vida. E Ele não negocia isso, sabe por quê? Porque Ele vê você totalmente em Cristo. Isso é suficiente. Então você não pode sair daqui nesse retiro sem saber que Deus é um Deus de plena restauração, não parcial. Deus não trabalha com parcialidade, Deus trabalha com plenitude. Tudo com Ele é completo, tudo com Ele é 100%. Ele se deu 100%, Ele faz a obra 100%. Então não viva sob um jugo constante de culpa e de condenação, porque Deus é Deus que restaura. Amém? Amém? Repete comigo: Deus é Deus que restaura. 100%. Sem culpa. Sem condenação. Sem acusação. Ele promete, se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não só perdoar, nos purificar. Se Ele diz que é puro, é puro. Não pode viver parcial na fé, tem que ser 100%. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, que é recompensador dos que o buscam. Então eu não posso ter uma fé parcial, porque se eu tiver uma fé parcial, isso não é fé. Eu tenho que ter uma fé total, eu tenho que ir até o fim. O processo é completo de fé. Eu preciso confiar completamente de que eu sou 100% perdoado. Eu não posso confiar que eu sou perdoado, mas que Deus tem um pé atrás comigo. Eu não posso pensar assim. Assim pensa o homem, mas Deus não é assim. Por que Jesus fala tão ousadamente: Pedro, não te digo que perdoe só 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque Deus é assim. Deus é assim, Deus não guarda rancor. Uma pessoa pede perdão para Deus 70 vezes, Ele perdoa 70 vezes como se fosse a primeira vez. A primeira vez, eu já contei aqui uma vez, eu acho. Eu li um livro de um irmão, aqui entra a fé, viu? Vai entrar a fé e pode escandalizar alguém, mas eu vou falar. Eu li um livro de um irmão que teve uma experiência de visitas de anjos por 2 anos. Os anjos não trouxeram nada novo, não era um anjo que diz, funda uma igreja, não era nada disso. Eram trazendo recados de Deus e lembrando mensagens de Deus. Ele diz assim: eu não fiz nada para merecer, mas ele veio, um irmão americano, já está com o Senhor, e as mensagens lindas, mensagens de Deus, lembrando verdades de Deus da palavra, mas um dia ele foi arrebatado. E quando ele é arrebatado, Deus leva ele para ver um lugar muito específico, que é o lugar de registro da vida de toda a humanidade. Porque ele pergunta para Deus assim: o senhor tem condição mesmo de ver todo mundo ao mesmo tempo, os pensamentos de todo mundo, saber a história? E Deus: vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E leva ele para esse lugar. E aí diz que ele abre uma gaveta e ele vê o livro de Abraão e de Sara. E ele diz que vê coisas muito legais lá, por exemplo, que não estão registradas na Bíblia, que eles eram super acolhedores, que eles acolhiam as pessoas, que eles davam comida e tal. Mas em determinado momento, ele lendo nos registros, ele fala assim: espera aí, Deus, tem uma coisa que não está aqui. Os pecados de Abraão. Eu não estou vendo registrado. E Deus diz para ele: que pecado? Os pecados estão na tua palavra, os pecados. Não tem registro de pecado deles aqui, porque eles foram perdoados.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. A gente confunde a palavra de Deus muitas vezes com a nossa cabeça. E porque o pecado ainda fica presente na nossa memória, nós pensamos que está presente na memória de Deus, mas já está perdoado. Nós tomamos o sangue nos purifica. Repete comigo: o sangue me purifica. O sangue me purifica. Você é puro aos olhos de Deus, por causa de Jesus. Não foi algo que a gente fez para merecer. Que nem Israel entrou na terra prometida. O que ela fez para entrar? Tinha que crer. Primeira geração não entrou, a lei. Segunda geração, a graça entrou, mas não fez nada para merecer. É assim com a gente. Amém? Eu ia ler, eu queria que depois vocês pensassem comigo que nessa experiência do Deus que muda as circunstâncias aqui, desse Deus que restaura, há um dia específico que Deus manifesta o poder e muda a sua história, seja o que for. No caso aqui, isso aconteceu em Daniel 5, 25 a 31. Eu não vou ler porque não vai ser bom para o nosso tempo. Para vocês terem uma ideia, eu já usei meia hora da uma que eu me dei aqui, para falar um ponto. Mas Daniel 5, 25 a 31, é quando acontece que o rei Belsazzar, ele dá um banquete. Israel está cativo lá, e ele dá uma festa. E a festa está acontecendo, e de repente esse rei vê um dedo escrevendo na parede. Vocês lembram da expressão Mene, Mene, Tekel, Parsim? E essa expressão era para dizer que tinha chegado o fim dos dias daquele rei, que tinha terminado aquele reinado. Então, assim que isso acontece, uma conspiração acontece contra aquele rei, ele é removido, e então o rei Ciro assume. E aqui diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor, o Senhor desperta o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o que ele faz? Ele libera Israel para ir embora do cativeiro. Então, o que isso significa? Que não importa a situação que você esteja passando na vida, e qualquer deserto que você esteja passando, há um dia escrito pelo Senhor para que esse deserto termine. Amém? Que o Senhor tenha um controle das coisas. Deus tem várias maneiras de fazer o milagre na vida de alguém. Pode ser imediatamente. Esse dia chegou. Veja bem, até aquele dia esse rei Belsazzar, ele confiava muito em si. Belsazzar quer dizer Deus protege, ou Bel protege, o Deus deles, o Deus dos babilônios, Bel protege. Então, até aquele dia, aquele rei que cria que Bel protegia, que estava lá mantendo Israel cativo, estava confiante e celebrando. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades em que aparentemente o diabo está obtendo vantagem e vitória sobre nós, como Belsazzar, pensando: eu estou protegido naquilo que eu mesmo criei. Porém, quando o Senhor entra com poder, Ele vem para libertar e romper com essa escravidão. Amém? O Senhor tem esse poder de fazer isso, e alguns milagres na nossa vida acontecem dessa forma. Você que crê num Deus que restaura, você ora, busca, pede, bate na porta, fica lá, não vê nada acontecer, até aquele dia Israel não via nada acontecer, até que Deus interferiu com poder e mudou a situação. Então há milagres que acontecem assim, numa transição de um momento para o outro. Você não vê nada, mas de repente tudo muda. Há milagres que são paulatinos, ou seja, aos poucos Deus vai rompendo. E há milagres que acontecem às vezes até na hora que a gente pede. Independente de qual for o processo, nós precisamos ter fé que Deus tem o poder de mudar todas as circunstâncias. Deus tem o poder de mudar qualquer circunstância, porque Ele tem o controle. O que nós não podemos fazer é como Israel, que ao invés de recorrer ao Senhor, recorria a outros deuses. Nós precisamos recorrer ao Senhor e depender dEle.
E nós não podemos nos escandalizar com o tempo. Amém? O tempo não pode ser motivo de escândalo para nós no que diz respeito à espera da vontade de Deus. A gente não pode se escandalizar com o tempo. É uma das coisas que mais é difícil para o ser humano. De forma geral, Deus já mostra isso com Abraão. Promete lá no começo: vou te dar uma herança, vou te dar um filho, vou te dar um herdeiro. Leva 25 anos, Deus trabalha com ele isso aí. A questão é que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O nosso foco deve ser esse: Deus é fiel para cumprir. A gente não pode se escandalizar com o tempo. Acho que alguns de vocês viram que eu estou começando a fazer aqui um projeto semanal, live da manhã, toda segunda-feira. Toda segunda-feira, esteja conosco ali no Instagram, toda segunda-feira. E eu falei na última live, eu falei um pouco sobre isso, sobre o tempo, a questão do tempo. Nós não podemos nos escandalizar com a questão do tempo. O tempo, para Deus, ele é um grande aliado na formação de coisas mais profundas que Deus quer realizar na nossa vida. Então nós não podemos nos escandalizar, porque muitas vezes Deus usa o tempo para nos trazer mais para perto dele. O grande objetivo de tudo isso, da nossa salvação, de Deus ter mandado Jesus, é comunhão com ele. Deus vive num processo de comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. E eles curtiam essa comunhão, e eles curtem essa comunhão eterna, e um dia, por amor, eles resolvem nos criar, né? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para nos inserir nesse projeto de comunhão. Com a queda, nós nos tornamos seres extremamente individualistas. Aí nós nascemos de novo em Cristo. Deus vem trabalhando essa sujeição de individualismo na comunhão com Ele, nos inserindo de volta. Então a gente não pode se escandalizar com o tempo. Amém? Amém. Fala para o teu irmão: não se escandalize com o tempo. Tenha fé. Viu? Tenha fé. Tem que ter, tá, irmãos? Tem que ter fé. Não pode não ter fé. Fé no Deus que restaura. Segundo ponto, vamos lá. Vamos abrir agora capítulo 2, versículos 1 a 11. É assim. O texto diz assim: Estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Esdras. Não falei Neemias? Então tá, Esdras. Eles voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. E vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Relaías, Mordecai, Bilsame, Sparbig, Vai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, 2.172. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas é assim, ó. Eu estou lendo 1 a 11, foi isso que eu falei? 1, 2 a 11. É 1, 2 a 11, desculpa. Mas eu vou dar destaque aqui então, para a gente ganhar tempo. Versículo 6 em diante. Todos os que moravam nos arredores os ajudaram com objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além de todas as ofertas voluntárias. Também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa de seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou esses utensílios sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1.000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade e 1.000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Sesbazar levou todos esses consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. O próximo ponto que eu quero então abordar com vocês aqui, o primeiro foi fé no Deus que restaura. O próximo ponto que eu quero frisar com vocês aqui é fé na restituição. Deus é Deus que tem prazer em restituir aquilo que nos é roubado. Pode ser um dom. Muitas vezes ficam algumas coisas adormecidas na sua vida,
no deserto que você passa, parece que aquilo fica de lado, parece que fica até bem distante do seu chamado. É impressionante como muitas vezes nesses períodos de dificuldade, de deserto, ou então que nós perdemos a nossa comunhão, é impressionante como muitas vezes nós somos colocados na vida em circunstâncias extremamente opostas àquilo que nós cremos que é o nosso chamado. Mas eu quero te animar nesta manhã, dizendo que Deus é Deus de restituição, e tudo que Ele lhe confiou, ainda que tenha sido roubado, Ele tem o poder de lhe restituir. Esse amém foi com fé ou foi sem fé? Deus é um Deus restituidor. Eu lembro quando nós casamos, que nós entramos já de cara num deserto, e a empresa que a gente entrou quebrou, eu quebrei, eu estava trabalhando, quebrou, e não, a ponto de não conseguir nem receber nem fundo de garantia, nem férias, nem nada. E por orientação do meu chefe na época, ele falou: pode entrar na justiça, porque eu trabalhava para uma financeira que tinha trabalhava com um banco, e aí esse banco que trabalhava com a financeira, ele não honrou os seus compromissos com a financeira, então a financeira quebrou. E aí ele falou: pode entrar contra a empresa e contra o banco, porque a única maneira de vocês receberem o fundo de garantia e de receber o que lhes é de direito é fazendo assim. Então todos nós entramos. Aconteceu que, quando chegou o dia da minha como é o nome? Audiência, eu confundi. Digamos que eu pensei que era amanhã, mas era hoje. Quando chegou na tarde do dia de hoje, eu liguei para o escritório e a funcionária falou assim: pois é, a gente ficou te esperando. Eu falei: como assim? A audiência era hoje, ela falou. Gente, eu fiquei tão mal. Eu fui para casa tão mal. Cheguei para a Lu, cheguei tão mal em casa. Eu só chorava diante de Deus. Falei: Senhor, eu errei. O que eu fiz? Eu fui negligente, eu não vi. Senhor, me perdoa, por favor. Expliquei para o advogado estava bravo comigo, achando que eu tinha dado, Aí ele entendeu a situação, viu a minha sinceridade nos olhos. Olha, estou aqui quebrado. Eu sei que ele remarcou a audiência, entrou com tudo de novo, tem que fazer tudo de novo. E milagrosamente, eu não sei o que aconteceu. Em poucas semanas eu fui chamado de novo para uma nova audiência, porque demoraria meses, né, Gilberto? Demora meses. Eu fui chamado em poucas semanas. Quando eu fui chamado para a audiência, eu fui, então, na audiência. Cheguei lá, cadê os advogados do banco? Não apareceram. E doutor Blazak, o que acontece quando o advogado da outra parte não vem? Ele botou a mão aqui. O que acontece? Eles chamam de revelia e confissão de dívida. Ou seja, eu ganhei o dinheiro antes de todo mundo da empresa. Porque Deus é um Deus que restitui. Eu fui para a única pessoa que podia restituir. Deus é um Deus que restitui. Então, se no primeiro ponto eu falei para você não analisar a fé no Deus que restaura pela circunstância do tempo, nessa eu digo para você: não olhe a fé na restituição pelos olhos da circunstância. Olhe para o Deus que tem o poder de restituir. Amém? Quantos precisam de restituição de Deus em algo aqui? Levanta a mão, eu quero ver. Não meia mão, mão inteira, eu quero ver mão inteira. Vou fazer um ato aqui agora, levanta a mão. Em nome de Jesus. É o poder de Deus se envolvendo em cada mão levantada aqui, em cada situação de restituição. Seja restituído em nome de Jesus. Receba o seu dinheiro, receba a sua situação, receba seja o que for, em nome de Jesus de Nazaré. Obrigado, Pai. Amém. Vou contar essa para vocês. Eu tive um carro que me foi roubado, já contei essa história, ele foi restituído. 9 meses depois de roubado, eu estava sem seguro. Um carro que hoje tem abençoado uma família daqui, inclusive. Né? Esse carro Deus restituiu. 9 meses depois, foi achado em Santana do Livramento,
Quando eu fui buscar, o pessoal disse para mim que não conseguia entender como eu ia conseguir retirar aquele carro de lá. Acontece que eu tirei o carro no mesmo dia, o policial civil falou: nunca vi uma pessoa mover tantos poderes assim ao mesmo tempo. Os juízes, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, só que eu tenho um Deus que restitui, e você também, amém? Aí, com esse negócio do roubo de carro, os irmãos em Porto Alegre tiveram compaixão de nós, nos deram um carro. Um dia a gente está andando com um carro, antes de nos restituir esse outro, estamos andando com um carro e uma pessoa bate no meu carro no fim do retiro de Páscoa, último dia. Quando eu olho, sai uma mulher apavorada do carro, com um saião lá embaixo. Eu pensei, é crente. Aí eu já vi a saia, né? É crente, apavorada, misericórdia, né? Pensei, é crente. Pediu perdão, aí, se humilhou, né? Eu fiquei nervoso, fiquei bravo, me contive, fiquei bravo, me contive. E eu já estou ligando para o meu marido. Nessa época eu era diácono lá em Porto Alegre, estava servindo no diaconato. Aí ela liga para o marido vem falar comigo: muito prazer, eu sou diácono na Assembleia de Deus. Diácono para diácono. O diácono na Assembleia de Deus bate no diácono aqui, né? Mas aí ele falou: pode deixar, nós vamos consertar tudo, eu vou levar lá e tal, vamos combinar, tá? Fomos lá. Aí, quando a gente está nesse processo, um dia a gente está junto, nós vamos lá resolver os problemas do carro, e ele me fala assim: sabe, irmão, eu tinha um carro, ele me contou essa história do nada, eu tinha um carro, que eu vendi uma vez para uma pessoa, e eu vendi parcelado para essa pessoa, e nós combinamos, no fio do bigode, para essa pessoa me pagar todo mês um valor tal. Aconteceu que a pessoa ficou com o meu carro, e essa pessoa então não pagou mais, e não só não pagou mais, como toda a multa que ela tomava ia para mim, eu tinha que pagar. Então eu fiquei com essa situação e eu perdi o meu carro. Só que um dia a minha irmã foi num culto, minha irmã estava desviada, mas foi no culto. Quando ela chegou lá, o pastor falou lá na frente e disse assim: tem uma pessoa aqui que está com uma causa perdida da família, tem alguém da família que está com uma causa perdida, mas se essa pessoa vir aqui na frente, Deus vai restituir essa situação. E essa irmã dele disse que pensou na hora: é meu irmão e eu que não vou lá na frente. Pensou assim, disse que não ia. E aí pastor daqui a pouco dizia de novo: tem uma pessoa aqui que tem alguém com uma causa perdida, e repetia. Ela: não vou. Na terceira vez ele falou assim: tem uma pessoa aqui que tem uma causa perdida e que o parente tá para receber. Essa pessoa vai perder a bênção mesmo? E ela falou: tá, eu vou. E foi. Aí disse que o pastor falou: eu sabia que era a irmã, falou assim. E ela foi. E foi lá e recebeu uma oração. E quando ela recebeu a oração, diz que naquela semana ele levou o seu carro para arrumar. Quando ele levou o seu carro na oficina para arrumar, que carro estava lá? E estava arrumadinho. Aí ele pegou a chave e falou assim para o mecânico: diz para o dono desse carro ir lá me procurar no endereço tal, para ele buscar o carro. Nunca foi. Deus restituiu o bem para ele. Amém? Quem é que estava com a mão levantada aqui? Agora se animaram mais para levantar, né? Gilberto só tinha levantado uma, levantou as duas agora. Receba, de novo, levanta a mão. Recebe a restituição em nome de Jesus. Diz assim: eu recebo a restituição. Amém? Deus é Deus que restitui. Amém? Eu vou terminar com o último, tá? Eu acho que nessa live que eu vou fazer amanhã, eu vou dar continuidade para vocês, quem quiser acompanhar, tá? Tem tanta coisa aqui que... O que a gente faz aqui, Pai? Talvez eu vou trazer um último ponto aqui. Vamos para o capítulo 3, versículo 4. O texto diz assim: 13:4. Firmaram o altar sobre as suas bases, e apesar de estarem sob o terror dos povos e de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Ok, eu estou falando aqui
2 fés dessas 6 atitudes de fé. O versículo 3 fala sobre a fé na restauração do altar. Você precisa entender, e eu também, que as grandes coisas que vão acontecer da nossa vida, elas acontecem a partir do nosso quarto. Se você tem uma vida fraca de quarto, você vai experimentar pouco do poder de Deus. Se você tem uma vida dedicada ao altar de Deus, com a sua família no seu quarto, você vai experimentar mais. Então nós precisamos ser ousados no altar. Altar é algo que a gente tem que investir tempo, é algo que a gente tem que estar sempre limpando, é algo que a gente tem que estar sempre oferecendo sacrifício, o nosso eu, a nossa carne. O altar é importante, manutenção é diária. Como está a sua vida de altar? Muitas vezes a presença no altar pode inclusive fazer com que coisas da nossa vida que estão impedidas se cumpram mais rápido. Porque sim, tem coisas que estão num prazo da soberania de Deus, mas tem coisas que estão sendo impedidas não é por Deus, é por oposição maligna, obra de Satanás. Nem tudo é a soberania de Deus, nem tudo. Às vezes nós atribuímos coisas à soberania de Deus, mas está faltando o quê? Joelho. Está faltando o quê? Boca no pó. Está faltando o quê? Clamor. Está faltando o quê? Gritaria na presença de Deus. Senhor, nos ajuda, como Neemias fez, como Esdras fez, como Neemias fez. Senhor, vem e faz. Às vezes a gente confia muito na força do nosso braço. Às vezes a gente usa a oração como último recurso, quando isso significa de longe dependência de Deus. Se uma pessoa depende de Deus de fato, irmãos, ela comprova isso com oração. Quem ora, depende de Deus. Quem não ora, depende de si mesmo. Então, irmãos, vamos contar mais com o poder de Deus e menos com a força do nosso braço? Isso não significa passividade, isso significa sabedoria. Vida rendida significa liberação da unção de Deus em cada área da nossa vida. Então nós precisamos ser ousados em oração. É impressionante como os desertos muitas vezes nos ensinam a orar. Eu ouvi de um irmão esses dias que a sua filha está fora do reino de Deus. Ele disse assim: a minha filha me ensinou a orar. E é impressionante que quando nós entramos nesse lugar e nós entendemos que o altar está lá dentro da nossa casa, é impressionante como Deus não só trabalha aquela situação que nós estamos apresentando para Deus, mas diversas áreas que nós nem observávamos na vida. Porque, como disse o Gilberto, nos trouxe pelo Espírito, quando não há um altar forte na nossa casa, nós ficamos entorpecidos, nós ficamos com sonolência, as vozes do mundo nos confundem, nós ficamos enganados. Então, como é que está o teu altar, meu querido? Como é que está o altar da tua casa? Pensa menos e ora mais. É boa essa dinâmica, viu? Porque a nossa tendência é pensar muito e orar pouco. Mas Deus quer nos convidar que a gente ore mais e pense menos, porque quanto mais a gente ora, mais Ele se encarrega. Provérbios 3, 5 a 7, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Algumas pessoas pensam que esse tipo de coisa é passividade. Passividade é não orar, amados, porque a nossa vida, como disse o Gilberto muito sabiamente, ela é toda espiritual. Então nós precisamos cuidar do altar. Amém? Amém. Resolve isso aí. Resolve o altar da sua casa. Resolve, é bem prático. Resolve. O que tu vai fazer hoje? O que tu vai fazer amanhã? Como é que vai ser o teu amanhecer? Como é que vai ser a tua terça-feira? Não importa. Você e somente você é responsável pelo altar da sua vida e da sua casa. Importante orações coletivas, importante tempo em família, mas ainda assim cada um de nós tem um Deus que habita dentro de si, e esse Deus quer se comunicar conosco e nos dirigir. Quantas vezes, amados, quantas vezes eu em oração, eu pedindo uma resposta de Deus em oração, eu terminava a oração, chegava uma palavra:
O Zé Luiz está aqui. Um dia ele foi me deu uma palavra. Eu estava orando por uma coisa específica, ele veio no meu coração te compartilhar, irmão. Na hora, terminou, recebi uma palavra de Deus. Várias vezes isso aconteceu. Às vezes Deus resolveu o que eu estava orando sem eu me envolver. Às vezes Deus me deu uma direção. Às vezes Deus deu um sopro no meu interior na oração, naquela brisa da presença. Faz isso, faz aquilo. É impressionante como coisas sobrenaturais acontecem no lugar do altar. O lugar do altar é um lugar de provisão sobrenatural, não natural. O mundo tem provisão natural, mas o lugar da presença de Deus na nossa vida é um lugar de provisão sobrenatural. Amém. Sobrenatural, acima do natural. Você é governado por um Deus que sabe tudo, que sabe como está a esquina, que sabe como vai ser o dia de amanhã. Então por que não confiar mais nesse Deus? Por que não levar mais a sério esse lugar? Por que não dedicar mais tempo? Amém? Amém. O quarto ponto é a fé na presença de Jesus. Porque a festa dos tabernáculos, cada uma das festas de Israel apontam na verdade para um movimento profético de Jesus. A festa da Páscoa, o sangue de Jesus. A festa da expiação, a cobertura dos pecados de Jesus. A festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento, é que Jesus tira o pecado. É isso que Jesus faz. Mas a festa dos tabernáculos é a festa que celebra a presença, o retorno de Jesus. Apocalipse 21, versículo 4 diz: eis o tabernáculo entre Deus com os homens, é a presença de Jesus entre nós. E aqui os israelitas estão celebrando o retorno de Jesus para o seu meio. Alguns pensam que a festa dos tabernáculos é do Espírito Santo. Não, a festa do Espírito Santo é a festa do Pentecostes. Mas a festa dos tabernáculos é a festa da presença de Jesus. Então isso fala de quê? Relacionamento íntimo com Jesus. A razão de estarmos aqui, a razão pela qual levantamos. Como está a sua relação com Jesus? Sabe, nós pregadores, nós temos que cuidar, porque muitas vezes a nossa pregação não é sobre Jesus, é sobre a igreja. E isso nos faz tropeçar. Não estou falando de vocês, tá, meus amigos? Eu estou falando de meia-culpa que muitas vezes eu tenho que avaliar aqui. Muitas vezes nós nos animamos em falar da noiva, mas sabe qual é a cura da noiva? Olhar para o noivo. Olhando para ele é que nós somos iluminados. É quando olhamos para Jesus que nós somos transformados. Quanto mais Odilon olha para Jesus, mais fofinho ele fica. Mais a cara de Jesus. Quanto mais nós olhamos para Jesus, mais nós somos irradiados com a sua presença. É a festa dos tabernáculos. Veja que é uma festa de comunhão, é uma ousadia, é uma extravagância, é uma rendição, é um joelho no chão, é um se lavar aos pés dele. Puxa, sabe, a gente perde a melhor parte, fica olhando para nós, a gente perde a melhor parte, porque Ele é que tem o poder da transformação. A gente não consegue se mudar, queridos, mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Ele, que coisa tremenda que Ele faz. A gente fica tão mudado, tão diferente. Então, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Permaneçam comigo. Esse é o cálice da nova aliança. Permaneçam comigo, eu vou permanecer em vocês. Pode ter certeza. Quem vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Eu estou vendo aqui marido da Clarice, a voz mais bonita da história da igreja. Desde Atos dos Apóstolos, está ali, ó. Vocês têm o privilégio de ter esse homem aqui, sentado no meio de vocês. Não importa o vozeirão e o tamanho, se enamora de Jesus. Seja ousado em dizer: eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu preciso de ti. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. É uma festa, a festa da presença. Porque sabe o que acontece, irmãos? Nessa atmosfera da festa da presença, mais glória vem, mais unção vem, mais vida se manifesta. Sabe que quando nós honramos a presença de Jesus, Jesus nos honra com a sua presença. O que acontece quando a presença dele se manifesta?
que acontece? Tudo muda. O rio de Deus vem. Situações difíceis se tornam fáceis. Situações impossíveis se tornam possíveis. A glória de Deus vem e muda e transforma a situação. Olha mais para Jesus, irmão, e menos para ti. Jesus já sabia dos teus pecados antes de morrer por ti. E decidiu morrer. Jesus já sabia dos meus também. Mas Ele decidiu morrer. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Então Jesus já sabia disso aí. Como a gente falha ao ficar olhando para nós. Alguém disse que quando o homem fica olhando demais para o homem, ele fica raspando o barro. E quando a gente raspa o barro demais, sai lama. Não é o barro que nos salva, é o que está dentro dele. É a presença. É a presença. É a presença. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Amém? Olhando para Ele. Ele nos transforma. Ele nos muda. Ele é tudo. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Muitas vezes nós não temos a alegria que é o fruto do Espírito, porque nós estamos olhando demais para nós mesmos e não para Ele. Ele é a restauração da nossa alegria. Olhar para Ele restaura a nossa alegria. Toda vez que você olha para você, você não está olhando para alguém que tem vida em si mesmo. Você está olhando para alguém que precisa de vida. Nós precisamos olhar para Ele. Ele é que dá vida. Muitas vezes a nossa alegria está sendo roubada, porque nós não estamos olhando para Ele. Ele que morreu, Ele que pagou o preço, Ele que diz que aceita, Ele que diz eu recebo. Ele que falou para o ladrão na cruz, hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Ele falou para a mulher adúltera, eu também não te condeno. Ele falou, ele. Talvez nenhum homem diria. Os fariseus, os religiosos não passaram, mas ele falou, eu perdoo. Eu perdoo. Eu também não te condeno. Eu te limpo. Eu sou o teu muro. Né, Lu? Ele é o noivo, né? Como é que está a tua relação com o teu noivo? É o único noivo que nós homens podemos ter. Como é que está a relação com o teu noivo amado? Como é que está a tua extravagância na adoração? Quanto tempo tu tem dedicado a conhecer Jesus? Porque nós conhecemos muitas coisas. Até nós podemos estudar sobre muitas coisas, mas todas elas devem ser vistas sob um prisma só. Cristo. Jesus. Amém? Para que a gente tenha seja uma cidade de muros fortes, de altar forte, Ele precisa estar lá no meio dessa cidade. Ele precisa ser exaltado. Eu preciso dançar com Ele. É a festa dos tabernáculos. É a festa da presença de Jesus. É uma festa que faz sentido, não é como a festa do mundo, que as pessoas estão lá dançando só por uma diversão vazia, né? A diversão com Jesus não, a festa com Jesus é diferente. É uma festa de restauração, de restituição, de renovo. Então, amados, eu queria encerrar esse tempo aqui. Temos ceia, né? Temos ceia. Nós não vamos comer um símbolo, nem beber um vinho qualquer. Você vai comer da carne de Jesus e vai beber do sangue de Jesus, e você vai sair daqui renovado. Mas quando nós sairmos daqui renovados, nós precisamos crer de que nós precisamos permanecer contemplando Ele. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Fiquem em pé, por gentileza, para a gente encerrar a minha parte aqui. Porque tem uma coisa que eu tenho crido muito nesses dias. O Espírito Santo tem me falado muito sobre isso.
que é sobre a imposição de mãos. Um dia o Senhor falou para mim assim: tu viu, Samir, o que aconteceu na pandemia? As pessoas de entrar ao contato uma com a outra, do lado da outra, o vírus simplesmente ele passa. E ele disse para mim: há maior poder na igreja com a imposição de mãos, de liberação do meu espírito, do que ela imagina que tenha. Então, quando você e eu impomos as mãos, cheios do Espírito, a unção de Deus é liberada. Amém? Então, eu vou estender minhas mãos com fé aqui, e você receba uma nova unção de Deus hoje. Não é o homem, é o Espírito de Deus. Senhor, aqui, não sei quantas pessoas há, mas Tu sabes todas elas. Agora, Senhor, ao levantar minha mão, eu ministro sobre cada um aqui uma nova unção. Uma nova unção em nome de Jesus. Uma nova unção. Uma nova unção. Uma nova unção sobre Ti. Uma nova unção, aquilo que Tu espera do Senhor. Uma nova unção, uma nova unção. Uma nova unção do Deus que vive, uma nova unção do Deus de milagres, uma nova unção do Deus que restitui, uma nova unção do Deus que libera, uma nova unção do Deus que restitui, uma nova unção do Deus que liberta, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção sobre a tua casa, uma nova unção desfazendo as obras do maligno, uma nova unção desfazendo o roubo que Satanás te tirou, em nome de Jesus. Uma nova unção sobre os dons que te foram impedidos, sejam restabelecidos em nome de Jesus. Uma nova unção sobre a tua vida, uma nova unção sobre as tuas finanças, uma nova unção em nome de Jesus. Deus os chama a ser herdeiros com Cristo na terra. Em nome de Jesus, receba aquilo que Deus já lhe deu, em nome de Jesus, aleluia. Receba uma nova unção sobre o altar da tua casa. É o poder de Deus entrando no teu lar, permeando o teu lar. Todo ídolo maligno escondido vai embora em nome de Jesus. Toda obra das trevas agora nós desfazemos em nome de Jesus. Todo mal agora vai ser desfeito em nome de Jesus. É uma nova unção para ter uma visão nova e renovada sobre Jesus. Uma nova unção de intimidade, uma nova unção para conhecer Jesus e ter experiência com Ele. Nós profetizamos que essa igreja vai ter novas experiências com o Senhor, experiências sobrenaturais, experiências de intimidade, experiências de quarto, experiências de cura de enfermos, experiência do rio de Deus jorrar com força nesse lugar, jorrar com força nas vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos essa igreja com a abundância do céu e a prosperidade celestial que está sobre o teu povo, em nome de Jesus. Cada um que veio de outros lugares receba uma nova unção, aqueles que servem recebam uma nova unção no trabalho, uma nova unção na profissão, uma nova unção em nome de Jesus. Nós hoje desfazemos as obras das trevas que se opõem a esse povo de Deus, em nome de Jesus. Para isso nós estamos aqui, para isso nós viemos. Tudo que vocês desligarem na terra, eu vou desligar no céu. Então nós desligamos essa oposição em nome de Jesus. Nós desligamos essa oposição em nome de Jesus. E nós ministramos o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus, o novo de Deus, em nome de Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus Cristo, nosso Senhor, noivo querido, mas também guerreiro que luta a causa dos Teus santos. Envia os Teus anjos para nos guardar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus, amém. Celebramos a Ti, Senhor.